Glória a Deus. Algumas coisas acontecem no cotidiano de nossas vidas que, embora a gente não compreenda, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus Cristo foi até João Batista para ser batizado no Rio Jordão, João Batista, naquele momento, compreendeu que ele não era digno de batizar Jesus Cristo, que naquela situação parecia que estava invertido os papéis. Porém, nós encontramos nesse texto da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 16, algo interessante para podermos entender algumas coisas que também acontecem no cotidiano de nossas vidas. E às vezes nós achamos que estamos na posição errada e que não era para ser daquela forma que estamos agora vivenciando. E o texto da Bíblia Sagrada diz assim, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 16. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, opunhando-se, lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem tenho alegria. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, diante dessa circunstância que Jesus viveu junto com João Batista, nós vamos entender aqui que Deus está no controle de todas as coisas. E Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele nos dá um exemplo de humildade para que nós possamos, diante de certas circunstâncias como esta, saber nos comportar, que tudo tem o controle de Deus e que tudo que Deus faz para cumprir a sua justiça. E quando Jesus chegou diante de João Batista, diz a palavra, lá na Galiléia, deixou a Galiléia e foi até o Jordão. Jesus chegou lá no Rio Jordão. E quando João viu ele se aproximando, disse, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? A resposta de Jesus foi simples, clara e objetiva. Deixa por agora. Faz isso agora. Porque assim nos convém, ou seja, estamos num só propósito de obediência a Deus Pai. E qual era esse propósito? Propósito de cumprir a justiça de Deus. Então, quando Deus faz algo em nossas vidas, é para a glória do seu santo nome, até mesmo porque a honra e a glória dele ele não dá para ninguém. Então, seja qual for a adversidade que temos que enfrentar nesse tempo presente, saiba que Deus está no controle para a justiça do santo nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo renunciou a si mesmo para viver a vontade de Deus Pai. Então, todos nós temos que compreender isso. Às vezes, a gente não quer compreender certas circunstâncias, mas Deus faz acontecer na sua forma,
da sua maneira, no seu tempo, mesmo quando a gente esteja já sendo direcionado por Deus, como era o caso de João Batista, ele já era direcionado por Deus para vir antes de Jesus batizando. Porém, que quando chegou a vez de Jesus Cristo, João quis, digamos assim, voltar, mesmo simbolizando uma humildade, mas ele estava tentando fugir dos princípios da justiça de Deus. E ele estava certo em dizer que necessitava de ser batizado por Jesus Cristo. Estava correto. Porém, não era ainda chegado o momento da manifestação de Jesus Cristo, mas estava vivendo o momento de João Batista, de pregar e batizar o povo para o arrependimento. Jesus não tinha de que se arrepender, mas tinha que cumprir o que estava escrito. Por isso ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, tudo quanto está escrito, que se refere à justiça de Deus, que se cumpre na vida de Jesus Cristo totalmente, a gente pode observar que até nesse momento, Jesus Cristo não errou em momento algum da sua trajetória de vida. Pelo contrário, em tudo foi obediente, até a morte de cruz. Então nós temos que ser obedientes a Deus, mesmo que tudo pareça perdido. Nós temos que estar com o nosso coração firme e voltado para Deus, em obediência a cumprir a sua justiça em nossas vidas. E muitas vezes, no cotidiano de nossas vidas, surgem embaraços, situações que a gente não quer compreender, não quer aceitar, acha que estamos na posição correta, como João Batista também imaginava, porém esquecemos dos detalhes. Tudo está acontecendo e Deus está no controle de todas as coisas para fazer justiça em nosso meio, em nossas vidas. E de repente a justiça de Deus vem por nossas renúncias e algumas perdas. Perdas essas que na verdade são de fato ganhos preciosos na presença do Senhor e na compreensão que Ele tem para nos oferecer através do seu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos convence, que nos dá a direção a seguir. Muitas pessoas ainda são empolgadas, entusiasmadas umas com as outras, mas a importância hoje é ouvir a voz de Deus e obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, mas temos que estar convictos que estamos na direção de Deus. João Batista não atentou para isso, mas Jesus estava na direção do próprio Pai para cumprir tudo quanto está escrito. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E assim, sucessivamente, a palavra de Deus tem tremendas revelações para que a gente possa confiar ainda mais no Senhor, que tudo vê, que tudo pode e tudo fará em prol da nossa salvação. Amém? Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos estar atentos. E depois que Jesus Cristo teve o ato de ser batizado por João Batista, abriu-se os céus e disse, este é meu filho amado, olha, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho alegria. Deus declarou, através daquele testemunho de Jesus Cristo, em humildade, ser batizado pelo João Batista, o quanto ele sentia prazer e alegria na obediência. Amém? Que sejamos obedientes, estejamos atentos a fazer a vontade de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha trazer a luz desta palavra em nossos corações. Nós somos o Ministério O Princípio é Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo amor de Cristo Jesus. Amém.